Olá, galera, tudo bem? Professor Fábio Araújo, mais uma vez na área, professor de Física do QG do Enem, trazendo para você mais uma aula sensacional de Física. Vamos começar? Vamos dar continuidade às aulas de eletrostática. Hoje, vamos para a nossa segunda aula de eletrostática. Isso aí, se você não assistiu a primeira, te aconselho, dá um pause nesse vídeo. Assiste a primeira. Na primeira eu te falo sobre carga elétrica, já te falo sobre processos de eletrização, atrito, contato, indução. Falo sobre a lei de Dufay. Isso, lei de Dufay é aquela, lembra? Cargas de mesmo sinal se repelem e sinais contrários se atraem. É isso aí. Hoje nós já vamos começar a segunda aula. Vamos trabalhar hoje com força elétrica. Hoje nós vamos calcular aquela força atrativa ou aquela força repulsiva existente entre as cargas. Tudo bem? Vamos começar? Vem comigo, dá uma olhadinha no teu slide. Força elétrica. Vamos começar com esse assunto hoje, bonitinho. Essa força elétrica, meu amigo, essa força elétrica, ela foi calculada por esse indivíduo, um cara chamado Coulomb, tá bom? Coulomb percebeu que duas cargas interagiam entre si. Vem comigo, olha para cá, rapidinho. Vamos lembrar que força é um agente físico capaz de gerar em um corpo dois efeitos. Tudo bem? Tudo bem? Ou ao mesmo tempo ou separadamente. Quais são os dois efeitos? O efeito da deformação, e aí modificar a forma, tá legal? E só lembrando os efeitos da deformação, você tem a tração, quando você estica, a compressão, quando comprime, a torção, quando torce, e a flexão, quando dobra. São os efeitos da deformação da força. E o efeito da aceleração, que é a mudança de velocidade. Exato. A aceleração, ela mede o quanto a velocidade muda, sacou? Ela pode aumentar, diminuir, aí você vai ter um movimento acelerado, um movimento retardado. Bacana, legal. Então, força é um agente de interação. Coulomb percebeu que duas cargas, sejam elas duas positivas, duas negativas, ou uma positiva e uma negativa, elas interagiam entre si. Elas poderiam gerar uma interação de repulsão, e aí elas iriam se repelir, ou poderiam gerar uma interação de atração, e aí iriam se atrair. Ele percebeu, presta bem atenção, fica ligado em mim. Não perde o foco. Coulomb percebeu, presta atenção, que essa interação entre as cargas, quer seja positivas ou negativas, essas interações dependiam da carga. É isso mesmo. Quanto maior a carga que um corpo tinha, maior a interação, claro. Cargas muito grandes interagiam mais do que cargas muito pequenas. Mas cuidado com o raciocínio. Se eu tiver uma carga grande e uma carga pequena, a interação é grande, mas entenda o nome interação, é ação conjunta. Eu não vou dizer que a carga maior vai ter maior força que a carga menor. Não é isso, pelo amor de Deus. A força de interação é a mesma, porém, quanto maior for as cargas, quanto mais carga elétrica eu tiver no sistema, mais elas interagem entre si. Par de ação e reação. Interagem entre si. Tudo bem? Ele percebeu também que essa força de interação, ela era inversamente proporcional à distância. A distância elevada ao quadrado. Calma, esse dado do quadrado, daqui a pouquinho eu vou citar. Eu quero primeiro que você entenda. Ele notou que quanto mais distante as cargas estavam, quanto mais longe uma carga estava da outra, menos elas interagiam. Quanto mais próximo estavam as cargas, mais elas interagiam. Então pensa assim, olha só, olha como foi que ele pensou. Quanto maior a distância, menor era a força. Opa! Setinha contrária. Então são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a distância, maior a força. Isso, grandezas inversamente proporcionais. Então olha lá, presta atenção. Quanto maior a carga, maior a força. Diretamente proporcional. Menor carga, menor força. Diretamente proporcional. Tá ligado? Tá bacana? Ótimo. E aí, preste atenção, também um outro detalhe, hein? Ele percebeu ainda que quanto maior a distância, menor a força. Inversamente proporcional. Tudo bem? Tudo legal?
Vem para o slide comigo, vem. Lei de Coulomb diz assim, ó. A lei de Coulomb é a força de atração ou repulsão entre duas cargas pontuais. Ei, pontuais. O que significa pontuais? Pontuais significa forma de ponto. Ou seja, a dimensão geométrica dela não interessa. Tá bom? Se é um quadrado, por enquanto. Se é um quadrado, se é um triângulo, se é um... A forma geométrica não interessa para a gente. Por isso que é carga pontual. Então tá. Então, a atração, a força de atração ou repulsão entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como assim, profinho? O quadrado da distância. Você lembra que eu te disse que quanto maior a distância, menor é a força? Lembra disso? Legal. Coulomb percebeu, através de experimentos, que toda vez que ele dobrava a distância, a força diminuía. A princípio, ele imaginava, ele esperava, assim, ele vai dobrar a distância, então a força cai pela metade. Era o que ele imaginava. Mas, através de experimentos, ele notou que não era isso que acontecia. Quando ele dobrava a distância, a força diminuía sim, mas diminuía 4 vezes. Ele, puxa, ó, céus, o que é isto? E aí ele pegou e aumentou a distância 3 vezes. Ele percebeu que a força diminuiu 9. Ele, nossa, macacos me mordam, por que isso aconteceu? E aí ele foi mais adiante. Ele falou, mas será que se eu reduzir a distância agora? Ele reduziu a distância 5 vezes. Por exemplo, 5 vezes. E percebeu que a força aumentou. Ó, reduziu a distância. A força aumentou 25 vezes. Conclusão que ele chegou, que a força ela é inversamente proporcional à distância, só que elevado ao quadrado. Vem para o teu slide. Não te esquece que aqui, ó, a equação, força é K, QQ sobre D quadrado. K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Percebeu que a carga ela está em módulo? Você percebeu? Essa barrinha bem aqui, ó, significa módulo. Isso mesmo. Por quê? Porque a carga elétrica é uma grandeza escalar, mas a força é uma grandeza vetorial. Por isso é que eu vou trabalhar com a força, tá? Quando eu for calcular a força, eu coloco a carga em módulo, porque eu quero somente a parte numérica da força. Eu quero somente a grandeza escalar da força. Tudo bem? Então, olha lá. Força é K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Ou simplesmente K, QQ sobre D quadrado. Eu até prefiro que você lembre assim, ó. K, QQ sobre D quadrado. É fácil, vem comigo, vem comigo. Força elétrica é fácil. Como é que se calcula a força? K, QQ sobre D quadrado. Como é? K, QQ sobre D quadrado. Não entendi. K, QQ sobre D quadrado. Fácil. K, QQ sobre D quadrado. Decorei. K, QQ sobre D quadrado. Aí, professor, tu repetiu pra caramba, tá na minha cabeça agora. Eu vou tomar banho, vou ficar tomando banho. K, QQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado. Fica, porque se vier pelo menos essa fórmula, tu vai saber, né? É isso aí. Vem pra cá, vem. O F é a força elétrica de atração-repulsão, dado sempre em newtons. Newtons. Força, qualquer força é dada em newtons. E esse K, profinho? Esse K, cara, esse K é a constante eletrostática. Vou escrever para você, vou escrever. Constante eletrostática. Constante eletrostática. A constante eletrostática, normalmente, ela é dada no vácuo. Tá? Usa-se o vácuo ou o ar, e aí eles têm um valor muito próximo. Tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar, não é o mesmo, mas é um valor muito próximo. Então, exatamente por isso, nós vamos trabalhar com esse K como sendo 9 vezes 10 a nona, tá legal? Não é em todo lugar. 9 vezes 10 a nona é no vácuo ou no ar. Tá legal? Newton metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Coulomb, lembrando, nós vimos na aula 1, unidade de carga elétrica. Q1 e Q2 são as cargas elétricas dadas em Coulomb, de distância entre as cargas em metro, porque vamos trabalhar no sistema internacional. Só para que você saiba, esse K é uma constante, ok? Ela é uma constante. No vácuo não vale exatamente 9, vale aproximadamente. Vale 8,
988 vezes 10 a nona, ou seja, aproximadamente 9. É interessante porque esse K, que é uma constante, ele depende de outra constante. Tá, isso aqui é só por curiosidade, tá bom? Isso aqui, ó, vou até colocar aqui, vou colocar um balãozinho. Eu quero que você entenda que isso aqui é só curiosidade, tá? É só porque, assim, aqui no Física do Zero a gente gosta de aprofundar um pouquinho mais para os nossos alunos e tal, mas isso não cai. Cai na escola militar, quem for fazer escola militar, isso cai muito. Mas Enem isso nem é tão importante. Mas eu vou citar. O K é uma constante que depende de outra constante. Essa outra constante é chamada de permissividade. Permissividade elétrica ou permissividade eletrostática. Tudo bem? No vácuo é o ε0. O nome dessa letra é epsilon. Epsilon, o nome da letra é epsilon. ε0 significa permissividade eletrostática no vácuo. Tá legal? Isso aqui é uma constante, cara, é uma constante. Cada meio tem uma constante diferente. O interessante, que aí pode cair em escola militar principalmente, é quando ele faz a permissividade relativa. Ou seja, compara a permissividade de um meio com a permissividade no vácuo. No vácuo, por exemplo, a permissividade vale 1, tá? A permissividade relativa. No ar, olha aqui, ó, como é muito parecido com o do vácuo. A água, a permissividade é 78 vezes maior. 78 vezes maior do que do vácuo. Então, isso aqui é só nível de comparação, tá, meu amigo? Isso aqui nem te preocupa que para o Enem isso não cai. Isso é só em um sentido de comparação, apenas isso. Só para que você saiba que a constante eletrostática é dado pela expressão constante eletrostática 1 dividido por 4 vezes π vezes epsilon. O epsilon é a permissividade eletrostática. Tudo bem? Bacana, bacana. Aqui no Física do Zero a gente aprofunda um pouquinho mais para você, tá? Nem se preocupe não. Vamos lá? Vamos continuar? Aqui eu coloquei só um esqueminha. Lembrando que carga positiva com carga positiva ou negativa com negativa, elas sofrem repulsão. Positiva com negativa sofre atração. E essa atração é dada pela expressão força, que é atração ou repulsão, é KQQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado. É isso aí, KQQ sobre D quadrado. Agora, e se de repente, meu amigo, se de repente eu fizer o seguinte, acompanha essa minha tabelinha aí no teu slide. Eu vou pegar duas cargas, uma positiva e outra também. Duas cargas positivas, tá bom? Elas vão se repelir. Elas vão se repelir quando entre elas houver uma distância D. Distância D. Tá legal? Distância entre as cargas. Essa distânciazinha bem aqui, ó, vou chamar de D. Pronto. Elas se repelem. Elas se repelem com uma força F. Se repelem com uma força F. Isso, dada pela expressão KQQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado. É a força de repulsão entre elas. Bacana, prof, entendi. Agora, meu filho, e se de repente eu aumentar a distância entre elas? Se eu aumentar a distância... Bora só voltar aqui. Confere comigo. Qual é a distância inicial entre elas? Vamos ver. É de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Distância inicial de 4 quadradinhos. Se de repente eu aumentar agora a distância, para quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Eu aumentei, era 4, aumentei para 8 quadradinhos, ou seja, eu dobrei a distância. O que vai acontecer? Se a distância ficar 2 vezes maior, o que vai acontecer com a força? Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Você, espertinho, já deve ter feito a conta de cabeça, né? A nova força é KQQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado. Porém, a distância dobrou. A distância dobrou. Então, quando eu faço 2D elevado ao quadrado, quanto vai dar, meu filho? Quanto vai dar? Quanto vai dar? 4D elevado ao quadrado. Exatamente. Nota que eu tenho agora a nova força, KQQ sobre 4D quadrado. Repara, KQQ sobre D quadrado a gente já conhece. Isso aqui, ó. Isso aqui a gente já conhece. Quem é KQQ sobre D quadrado? Não era a força inicial? Sim ou não? Sim, claro que sim, profinho. Ah, então eu vou ter o quê? Ó.
Agora a força vai ficar reduzida à quarta parte. Vem para mim. Percebeu? Ao dobrar a distância, a força caiu 4 vezes. É isso, cara, é isso. Você notou que quando eu aumentei a distância, a força caiu? Mas ela não simplesmente caiu, ela caiu, mas a distância elevando a distância ao quadrado. É, claro, porque força e distância, força elétrica e distância, são grandezas inversamente proporcionais e é inversamente proporcional ao quadrado. Que bacana, que legal, não é verdade? Hein? É isso aí, cara, é isso aí, é isso aí. Bora continuar. Agora, olha só, vem para cá para o teu slide. Vamos variar agora somente a carga. Vamos imaginar o seguinte, cara, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho 2 cargas elétricas, Q1 e Q2, separadas por uma distância D. Elas vão se repelir, profinho. Pois é, elas vão se repelir com uma força F. Ah, tá, é verdade. E aí, se eu triplicar uma carga e duplicar outra? E aí, profinho, o que vai acontecer? Fácil, fácil, fácil mesmo. Quando eu triplico uma carga e duplico a outra, vem para mim agora, olha só. 2 cargas, Q1 e Q2, estão se repelindo com uma força F. Tudo bem, bacana. Se eu aumentar as 2 cargas, o que acontece com a força? Exato. Se você disse que aumenta, você acertou, claro que sim. Tripliquei uma, dupliquei a outra. É como se eu tivesse, então, sextuplicado as cargas. Vem para cá. Olha o que vai acontecer. A força vai ficar 6 vezes maior, porque força é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Tá legal? E se de repente, olha só, eu pegar a carga e fizer assim, presta atenção. Se eu quadruplicar uma, mas reduzir a outra à metade. Eu coloquei uma 4 vezes maior e a outra eu reduzi a metade. Ai, prof, aumentou uma, diminuiu a outra, bugou, tico e teco, não conseguem. Calma, para com isso. Claro que conseguem. A força, a interação, ela é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Olha para cá, olha para o teu slide. Olha para o teu slide, ver o que vai acontecer. Ela é diretamente proporcional ao produto. Então, uma carga quadruplicou, a outra reduziu a metade, 4 vezes meio dá o quê? 2. A força dobra. É só você multiplicar, coisinha fofa. É só você multiplicar. Tá beleza? Bacana, bacana. E se eu variar agora só a distância? Repara que eu quero que você treine muito isso. Você treinando, o resto vai ficando fácil. Daqui a pouco nós vamos fazer exercício e vai ser muito fácil para você. Eu tenho agora 2 cargas, acompanha. Q1 e Q2 separados por uma distância D, sofrem uma força de repulsão F. Isso eu já sei, profinho, isso eu já sei. Legal, cara. E se eu pegar entre elas e aumentar a distância? Olha lá o que vai acontecer. Colocar a distância 2 vezes maior. Se eu coloco a distância 2 vezes maior, o que acontece com a força? Ela diminui a quarta parte. Porque na medida em que a distância aumenta, a força diminui. Se a distância aumentou 2 vezes, a força diminuiu. Só que aqui não te esquece que a distância está elevada ao quadrado. Então a força diminui 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Tudo bem? Tudo bem? Legal, cara, bacana, bacana. Fico muito feliz que você está entendendo isso aqui direitinho. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Vamos lá, galera, vamos dar continuidade. Bora fazer uma análise gráfica dessa situação? Hein? O que você acha? Hein? Vamos fazer? Vamos fazer uma análise gráfica da lei de Coulomb. Vamos lá. Nós já sabemos o seguinte, que para uma distância D, a força de atração ou repulsão, força de interação, vale F. Sabemos que quando eu dobro a distância, a força cai a quarta parte. Se eu quadruplicar a distância, a força diminui 16. Se eu dividir a distância pela metade, a força aumenta 4 vezes e você já entendeu a relação. Legal. Bora, como é que eu poderia gerar um gráfico aqui nessa nossa brincadeira? Vamos ver? Olha só. Aqui no gráfico eu vou colocar aqui o gráfico da força em função da distância. Você percebe o seguinte, que quando eu reduzo a distância à quarta parte, a força aumenta 16 vezes. Tá?
que seria a força. Força dada em newtons. Tudo bem? A força já aumenta 16 vezes. Se eu reduzir a distância à metade, a força aumenta apenas 4 vezes. Para uma distância d, a força é F. Se eu dobrar a distância, e assim vai. Repara que na medida que eu vou aumentando a distância, a força só vai reduzindo, ela não vai aumentando. Isso vai gerar um gráfico para a gente, claro que sim. E esse gráfico é um gráfico chamado de hipérbole cúbica. Ó, se eu for ligar os pontos, eu vou ter um gráfico assim. É uma hipérbole. É uma hipérbole. É uma hipérbole. Hipérbole cúbica porque a distância está elevada ao quadrado, né? Mas basta você saber que é uma hipérbole. É uma hipérbole, exatamente. Tá legal? Bacana, bacana. Mas não é tão difícil de você verificar isso não, tá? A gente vai já verificar dentro do exercício isso. Olha só, galera, bora fazer o seguinte? Bora analisar a influência de duas cargas em um ponto? Vamos lá? Várias cargas atuando em um ponto. Eu vou fazer com duas. Claro que você pode expandir para 3, para 4, para 5. Claro que sim. Eu vou fazer com duas, que é o que para o Enem seria mais provável de cair. Tudo bem? Vamos lá? Acompanha no teu slide. Vamos pensar assim, ó, duas cargas, tá? Eu vou pegar uma carga bem aqui, ó. Eu vou chamar essa carga de positiva, tá legal? Uma carga de Q1, pronto. E vou pegar uma outra carga bem aqui, ó, negativa. Olha que bacana. Eu vou chamar essa outra carga de Q2. Tá aí, pronto, legal, bacana. E eu vou pegar um pontozinho bem aqui. Pronto, um pontinho com uma carga Qzinho. Qzinho, Q minúsculo, carguinha de prova, olha que maneiro. Pronto. Vamos dizer que é uma carga de prova positiva? Pode ser? Colocar ele para cá para cima, tá? Bem aqui, ó. Qzinho, tá? Positivo. Pronto, Qzinho positivo. Legal. Bora fazer uma análise rápida aqui, vamos lá? Essa carga Q1 vai influenciar a carga de prova. Sim, claro que sim, prof. Mas seria o quê? Uma atração ou uma repulsão? Isso, meu filho, seria uma repulsão. Vou chamar essa força de F1. Tá legal? Bacana, bacana, bacana. E a carga Q2 vai influenciar essa carga de prova? Claro, prof. Atrativo ou repulsivamente? Atrativo, haverá uma atração. Vou chamar essa força de F2. Professor, como é que eu calculo essas forças, hein? Fácil, meu amigo, fácil. Quem seria o F1? Quem seria o F1? Lembra? Força KQQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado. Então, vai ficar K vezes Qzão 1 vezes Qzinho, dividido pela distância entre eles elevada ao quadrado. Essa distância é bem aqui, ó. Esta distância. Posso chamar de D1. Pronto, D1 elevado ao quadrado. Quem seria o F2, prof? Normal, cara, normal. Faz sempre de 2 em 2, tá? K vezes Qzão 2 vezes Qzinho dividido pela distância D2 elevado ao quadrado. Distância D2 é essa distância, vou mudar aqui de cor para você não se perder. Essa distânciazinha bem aqui, ó, daqui para lá, D2. Pronto. Você vai calcular separadamente. Quase que entendi então, prof. Então quer dizer que cada uma dessas forças vai influenciar a carga de maneira separada? Exatamente, exatamente. Tá, mas como é que eu vou calcular a resultante? A resultante você faz pela soma vetorial. Vai sair por aqui, ó. Esta seria a tua força resultante. Ai, prof, soma vetorial, isso é tão complexo. Não, bora fazer uma revisão? Vou colocar bem aqui, ó. Revisão, tá bom? Revisão. Pronto. Bora fazer uma revisãozinha dessa soma vetorial. Você pode ter dois vetores. Só lembrando. Dois vetores coincidentes, ou seja, dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, F1 e F2. Como é que você faz a soma vetorial aí? Fala para mim. É só somar. Força resultante é F1 mais F2. Você pode ter dois vetores que não são coincidentes, ou seja, tem a mesma direção, F1, só que tem sentidos contrários, F2.
Como é que você faz aí a soma vetorial deles? Como é? Força resultante F1 menos F2. Pronto, pronto. Ah, mas só tem esses dois casos? Claro que não, né? Claro que não. Eles podem ser perpendiculares. Então, F1, e olha aqui, ó, na horizontal, F2. Como é que eu faço a soma vetorial deles? Fala para mim. Teorema de Pitágoras. Usa o teorema do Pitch. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ah, tá, prof, mas nesse exemplo não deu nenhum, não se encaixou com nenhum deles. É porque tem um quarto exemplo. Se porventura eles formarem um ângulo qualquer aí entre eles, F1 e aqui, ó, F2. Formando bem aqui no meio um ângulo, sei lá, um ângulo qualquer, diferente, obviamente, de 0, 180 e 90. Eu vou chamar esse ângulo de θ. Como é que eu acho a resultante? A resultante você acha pela lei dos cossenos, não é isso? Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Cuidado agora, eu vou até mudar de cor esse sinal para você não confundir. Mais, tá bom? Na matemática eles usam menos, né? Tá, mas aqui na física a gente vai usar o mais, tá legal? Então, F1 quadrado mais F2 quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo entre as forças. Ai, prof, é tão grande. Eu sei. Dá uma olhadinha, eu te aconselho a pegar... Dá uma olhadinha nas aulas de vetores lá que o Fabrício gravou para você. Dá uma olhadinha, dá uma pause aqui, dá uma olhada em vetores, volta para cá. Aí, galera, beleza? Tudo entendido aí? Legal? Legal? Bacana, bacana, galera, bacana. Bora fazer o seguinte, bora pro intervalo, vou beber uma aguinha, hein? Você também, aperta um pausezinho e tal, vai pro intervalo, vai beber uma água, vai beber um suco, vai comer um lanchinho, hein? Essa hora, hein? Vamos lá? Vamos lá? Daqui a pouco eu volto com o exercício. Beijo. Te aguardo daqui a pouco, hein?